Você já se perguntou por que algumas pessoas rejeitaram aquele que veio para salvá-las? A história da rejeição e oposição a Jesus é mais atual do que imaginamos. Esta rejeição nos ensina lições profundas sobre preconceito, expectativas e fé verdadeira. Hoje, ao estudarmos este tema, descobriremos como Jesus superou e nós também podemos vencer este terrível mal. Assista agora no canal Boa Semente. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com. Eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês. Estamos comentando as revistas Editora Betel Dominical, terceiro trimestre. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Você não pode perder a lição de hoje. Se você gostou da lição 2, com certeza você vai gostar dessa lição também, porque está muito abençoada. Aqui nós comentamos vídeos para professores de escola dominical, superintendente, estudo bíblico, enfim, né, amante de Bíblia, que gostam de estudar a palavra de Deus, teologia. Fica com a gente, tá? Tem muita coisa boa aqui para você. Prepara aí o seu cafezinho. O meu tá aqui, o açaí, o pererê, o tererê, aquilo que você tiver aqui no Rio de Janeiro ao café, né? Bom, prepara porque é rapidinho. A gente vai para a vinheta e a gente já volta. Deixa eu fazer a videodescrição. Eu sou, para as pessoas que nos assistem aqui, um beijo, um carinho todo especial do pastor Júlio César para todos os nossos irmãos aí, né, que são cegos, têm deficiência visual, mas estão conosco nos ouvindo. Então, eu sou o Homem Preto, tenho um cavanhaque já grisalho, careca, uso óculos, tá bom? Estou vestindo uma camisa listrada com tonalidade mais para azul, com detalhes vermelhos. Ao meu lado esquerdo, eu tenho um flip chart, onde eu coloco os comentários, todos que a gente tem aqui, o esboço fica todinho aqui, tá bom? E eu vou virando ele e vou comentando. Depois do flip chart, à esquerda do flip chart, tem uma estante, né, de livros que compõe aqui o cenário, tá bom? E aí ao fundo você tem uma parede aqui de tijolinho. Bom, fica com a gente, compartilha esse vídeo. Em breve eu tenho certeza que Deus vai nos dar as condições aí também, até mesmo de ter linguagens aí de sinais aí, né? Para que os nossos irmãos também sejam alcançados. Bom, prepara o seu coração, tem muita coisa boa. Roda a vinheta. Bom, e nós já voltamos, e você que quer ajudar o canal Boa Semente. Eita, esse café agora tava forte, esse negócio aí, hein? Você que quer ajudar o canal Boa Semente, seja membro do canal Boa Semente. Membro do canal Boa Semente tem vídeos exclusivos, tá? Eu já mostrei aqui, mas não custa nada a gente mostrar de novo para os irmãos que estão chegando agora. Deixa com o valor aí que você... Esse valor vai estar ajudando a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua ajuda. O link está aqui embaixo, você entra ali no nosso canal ali do Apoia-se. Bom, mas se você quiser conteúdo, os textos que a gente produz, você tem que ser apoiador do canal. Sendo apoiador do canal, você recebe conteúdo exclusivo. Você sabe que a gente está fazendo agora a nossa série, né, da Divindade de Jesus, né? Essa série maravilhosa, Divindade de Jesus no Evangelho de João, do lado de cá, né, e que a gente está comentando aqui, falando aqui com vocês, deixa eu chegar para cá, né, está comentando aqui com vocês, toda semana tem vídeo na quinta e na sexta, né, ou na terça e na quinta, sobre um livro do Evangelho, um livro do Evangelho de João, tá, que eu comento, a gente já está no capítulo de número 3, né, que é o Nascer de Novo, foi uma bênção, está muito visualizado. Essa série é a Divindade de Jesus no Evangelho de João, e quem é membro também recebe todo o trabalho que a gente produz ali, tá? O roteiro, o texto de estudo e também algumas perguntas. Você que é membro tem direito aí, toda semana eu mando aqui para você. Então, membro do canal Boa Semente, além de receber esse material, esse conteúdo, recebe plano de aula da lição, na lição que a gente está estudando, recebe também o caça-palavras, recebe também uma aula bônus, tá bom? E tudo quanto é dica que a gente tiver, a gente sempre posta ali para quem é membro do canal. Se você quiser ser membro do canal, você tem um link aqui embaixo, você entra, vai ser direcionado para o site do Apoia-se. Na sexta-feira,
você vai receber no seu e-mail, tá? Cadastrado, o e-mail que você cadastrar ali, você vai receber ali todo esse conteúdo em texto, conteúdo digital que você aí está nos ajudando. Você não está comprando material, você está nos ajudando e a gente, em troca, está enviando esse conteúdo. E no trimestre passado, nós fizemos um e-book, né? Distribuímos um e-book, cada semana mandávamos um e-book. Nessa semana, nesse trimestre, nós estamos trabalhando, então, com esse material, que é a divindade de Jesus, que vai te ajudar, te dar mais conteúdo para você entender o Evangelho de João, tendo visto que a gente está estudando o Evangelho nesse trimestre, tá bom? E esse conteúdo você recebe e é tudo gratuito também. Agora, mesmo que você não seja apoiador, você pode assistir os vídeos, você pode entrar na descrição, baixar o conteúdo também e fazer atividade. Você que é do canal Boa Semente, que está nos ajudando, vamos apoiar esse trabalho, preciso que vocês assistam esses vídeos para que a gente possa produzir cada vez mais. E lembrando que se mesmo que você não seja, no caso, um apoiador, né, você também tem conteúdo, porque tem a equipe Boa Semente que produz aqui o conteúdo, né, que é também um plano de aula, o questionário da lição também que você recebe. Também é um conteúdo que é feito pela equipe, né? É um produto voluntário. Quando que você recebe? Também na sexta-feira, no mais tardar sábado, um pouquinho depois, porque é um trabalho voluntário, né, que os irmãos fazem com todo carinho. Como é que você recebe? Pelo Zap, o telefone da bênção, 96517-2154, o telefone que o Brasil já gravou. Aí você entra ali dentro, você escolhe a opção que você quer, entrar no grupo de Zap. Aí você clica ali, entrou no grupo de Zap, né, na nossa grande comunidade, eu posto sempre nos avisos ali, ou grupo 9, ou avisos. Aí você espera que na sexta-feira a gente vai postar esse conteúdo para você. Tem mais coisas lá dentro também para você, mas o nosso conteúdo vai ali naquele dia. Então, tanto apoiadores recebem sexta-feira pelo e-mail, e quem não é apoiador, o público em geral, aí recebe pelo Zap. Também tem a possibilidade de você ir para o Telegram, tá bom? Essa é a maneira aí de você estar conosco. Vamos agora para a nossa lição, a lição de número 3. Lição 3, rejeição e oposição rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. É textual, veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1,11. Verdade aplicada. Assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Os objetivos da lição são 3. Saber, e aqui está o verbo, saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. 2. Compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. E 3. Ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitaram seu Filho. Bom, texto de referência, João capítulo de número 6. Do versículo 60 ao 68. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Vamos falar com Deus? Pai, estamos na Tua presença mais uma vez. Fale conosco, Pai. Nos ajude, nos oriente mais uma semana em que nós nos dedicamos ao estudo da Tua Palavra. Senhor, que todos aqueles que conseguirem, que alcançarem, Senhor, o sinal dessa internet, através desse canal, sejam abençoados, Deus, por esse programa. Senhor, obrigado pelas famílias que se reúnem, pelos pais, pelas mães, pelos adolescentes, jovens, Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, os anciãos, todos aqueles que estão, Senhor Deus, conectados contigo nessa grande escola, escola bíblica dominical. Abençoa nossos líderes, abençoa nosso bispo, abençoa nosso pastor presidente, abençoa, Senhor, os nossos líderes, abençoa todos os professores, superintendentes, aos nossos membros em geral, a todo o Teu corpo, Senhor, a Tua igreja santa e gloriosa que está procurando aprender a Tua palavra. Dá-nos crescimento. E hoje, Senhor, fale aos nossos corações, que seja vida, que seja paz, que seja revelação divina, que traga, Senhor Deus, ó Pai, entendimento, Senhor, porque só assim a Tua igreja pode crescer. Pai, essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos, que as Tuas mãos estejam sobre cada professor e professora e superintendente, todos aqueles que trabalham nessa grande escola, Senhor, dominical, no mundo inteiro. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém.
Os hinos são 182, 465, 545. Bom, vamos falar aqui sobre os objetivos da lição, né? Esses aqui são os objetivos que nós precisamos alcançar. E aí, como é que você sabe, como é que você trabalha com os objetivos? Aí eu botei aqui uma pergunta, né? Levar o aluno, aliás, uma pergunta não, uma indicação, né? Levar o aluno a saber, tá? Então, esse você tem que entender que esse é o teu objetivo. Levar ao aluno a saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos, é o nosso tema. Levar o aluno a compreender. Compreender o quê? Compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. E o último ponto é ressaltar. E eu botei aqui um asterisco porque esse verbo você vê que não combina, tá vendo? Levar o aluno a saber, levar o aluno a compreender, levar o aluno a ressaltar, fica estranho. Por que fica estranho? Porque aqui é um objetivo para o professor, não para o aluno. Porque aqui, aliás, na verdade, né, é um objetivo que o professor coloca para si mesmo. Ele deve ressaltar que o pai não se agradou dos que rejeitaram seu filho. Então, isso é para ele, é para o professor. Esses dois objetivos são para o aluno, tá? O aluno que vai ter que saber isso, você que vai ter que fazer o aluno compreender, tá? Que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. Sempre a editora Betel ela confunde um pouco esses objetivos aqui. Era melhor que fosse 3 objetivos para o aluno, por exemplo, levar o aluno a saber, levar o aluno a compreender, levar o aluno a aprender, não ressaltar aqui um verbo que está fora. Mas aí você faz assim, entenda que esse verbo ou esse objetivo é para você que tem que ressaltar. Vamos lá, na introdução. Gente, o texto de hoje é um texto sensacional que a gente precisa ler para a gente entender aqui, ó, os motivos pelos quais Jesus foi rejeitado. A gente vai trabalhar hoje com 2 temas, né, fundamentais aqui no ministério de Jesus: a rejeição, que é o primeiro ponto, né, e a oposição. Esses 2 elementos foram centrais aqui na vida de Jesus. Mas a gente só pode entender por que ele foi rejeitado. Né? Você tem que havia um motivo. Jesus não foi rejeitado por ser rejeitado, né? Não, rejeitou por quê? Porque fazia a vontade de Deus. Não, isso não é motivo. Rejeitou porque era bom e o mundo é mau. Não, isso não é motivo. Tem um motivo. A gente precisa ir ao texto e entender o contexto para saber o que estava acontecendo ali. Então, nesse caso, você precisa, né, ler todo o texto. E a gente vai ler o texto de Evangelho de João no capítulo de número 6. Inclusive, não vai dar tempo da gente entrar, porque a gente sabe que a gente tem a série Divindade de Jesus, que eu comento capítulo por capítulo e lá está explicado. Se você não assistiu esse vídeo, o capítulo 6, né, eu sugiro que você o assista. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiam. Aqui, peraí, deixa eu ver, estou no capítulo... Capítulo 6, né? Multiplicação dos pães e peixes. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aqui, como a gente faz esse capítulo por capítulo, eu não vou ler o texto todo, depois você acompanha lá, senão o nosso vídeo fica com mais de 1 hora. Aqui nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo de número 14, nós temos a multiplicação dos pães, tá? A multiplicação dos pães. Já é uma grande multidão que está vindo para cá, que está vindo para Jerusalém, chegando em Jerusalém, e essa essa festa vai acontecer, que é a festa da Páscoa. Deixa eu ressaltar aqui no nosso quadro, aqui, ó, é a festa da Páscoa. Essa festa é a festa mais importante do calendário judaico, né, onde as pessoas vinham até o templo para sacrificar, para ofertar ali, para comemorar a saída da escravidão, a Páscoa. Muito bem, então Jerusalém estava cheio de gente, e nessa situação vem peregrinos, pessoas de todos os lugares e tal, e muitas pessoas que eram pobres, famílias inteiras vinham para lá. E aí, nesse sentido, quando chega naquele local, muitas pessoas não têm estalagem, muitas pessoas não têm onde ficar, são viajantes, dormem ao relento,
não tem o que comer, a cidade não conseguir comportar tanta gente. Foi nesse sentido, ou nesse cenário, que Jesus faz uma multiplicação dos pães. Você já conhece a passagem, está aqui de 1 a 14, os discípulos ficam preocupados com como vão fazer. Jesus pergunta, então, aos seus discípulos, né, como que poderia fazer isso, né? E fala com Filipe, onde compraremos pão para todos eles comerem? Aí eles vão arrazoar entre si e tal, e vão se discutir, dizendo que não tem condições de ter pão para todo mundo, porque o pão que eles possuíam, ou o dinheiro que eles possuíam, era para manter os 12 ali, os discípulos, né, que estavam naquela missão. Jesus, então, André, Simão e Pedro disse-lhe, tem aqui um rapaz, né, que tem o pão e os peixes que eram necessários. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E com esses pães faz a grande multiplicação. Estima-se que havia ali mais de 15 mil pessoas naquele local. Né? Mais de 15 mil pessoas, porque se eram 5 mil pessoas que estavam lá, então imagina, né, a quantidade de pessoas que estavam ali, porque não está contando mulheres, não está contando crianças. Outras passagens no Evangelho Sinótico diz a quantidade das pessoas que estavam ali. Então, se eram cerca de 5 mil homens ou 5 mil almas, você pode botar ali 15 mil pessoas ali que estavam naquele momento, contando com velhos, idosos, mulheres que não eram contados, milhares de pessoas. Jesus faz esse grande milagre, o povo fica estupefado, o povo fica maravilhado, o povo fica, como é que eu vou dizer, entusiasmado demais. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem? Esse homem é realmente, aí começa, né, um entendimento de que ele era uma pessoa diferente, não é qualquer pessoa. Porque, como eu disse para vocês, né, você aprendeu aqui com a gente, isso não é um milagre, isso é um sinal. Se você perdeu lá na divindade de Jesus, onde eu dou o panorama do Evangelho de João, onde eu falo, explico o que é sinal, o que é milagre, né, você já está entendendo já. Né? Sinal é aquilo que remete para a divindade, para o Filho de Deus. Então, somente ele poderia transformar pão. Por quê? Lá em Êxodo, aí vamos lá para a explicação, olha para o quadro, ó. Êxodo, capítulo número 16, versículo 14, né? Deus promete ao povo de Israel, que está ali no deserto, dizendo, eis que vos farei, né, chover pão dos céus. E aí desce pão dos céus. Né? Então esse grande milagre que significava o milagre da provisão. O que é provisão? Né? É tomar conta, é cuidar de algo que você precisa. Então a provisão é algo que só Deus poderia fazer, só Ele poderia dar pão do céu. Então, quando Jesus multiplica o pão, isso é um sinal. O povo ficou já assustado. Falou assim, olha, esse é o homem. Quando do versículo 15, Jesus caminha sobre o mar. Por isso que a gente não vai ler aqui, porque a gente está fazendo essa série, eu quero convidar você para assistir, versículo por versículo, que você vai ver que tem muita coisa rica, muita coisa tremenda, que não dá tempo nem da gente falar aqui no vídeo, nem dá tempo de você abordar na sala de aula lá com a sua classe. Tendo em vista que, né, vai levar tempo, o capítulo é grande. Mas no capítulo, versículo 15, né, até o versículo 21, é o grande momento em que Jesus está ali, entra no barco, atravessa o mar se levanta, né, com uma grande tempestade, e tendo navegado os 25, 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando sobre o barco e temeram. Jesus disse, não temas porque sou eu. Um outro grande sinal, né? Ele controlando as forças da natureza, quebrando as leis da física, andando sobre o mar. Muito bem. Quando termina esse episódio, João diz que no dia seguinte, então a gente sabe que isso foi uma sequência, veio o milagre, depois Jesus atravessou o mar, e no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, então Jesus estava aqui em Nazaré, né, do lado de cá, né, como é que a gente sabe? Porque está dizendo isso lá, né? Depois disso, versículo 1, partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é Tiberíades, onde estava Jesus em Tiberíades, ali ele multiplica o pão, ele vai para a beira da praia, atravessa o mar andando e vai para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, desculpa, deixa eu ver, recolhei os pedaços, sabendo que Jesus... Sim, eu não posso pular aqui o versículo 15, porque no versículo 15, que Jesus anda sobre o mar, é justamente isso. Quando ele termina
a multiplicação, o povo está ali extasiado e já começou a falar. Ele é rei, 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 esse homem é rei, esse homem não é normal, esse homem é sobrenatural, ele é filho de Deus. Aí Jesus falou assim, não é meu tempo ainda, não é chegado o meu momento. Não é chegado agora, se eles estão... Por quê? Por quê, gente? Porque isso aqui foi no início do ministério de Jesus. Então, se Jesus, naquele momento, chamasse tanto a atenção das autoridades, né, locais, ele seria morto antes dele completar a sua missão. Por isso ele tinha um tempo. Esse tempo estava na mão do Pai. Não era tempo dele morrer ainda. A vida dele ainda estava guardada em Deus. Então, o que ele olha? Eu tenho que me afastar dessa multidão, porque eles vão me aclamar aqui e vai dar um grande problema. Então, ele se afasta, vai para o mar, caminha sobre o mar. Então, Jesus então vai, retira-se deles. É o versículo 15. Ele caminha sobre o mar. Quando chega no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, ou seja, lá em Tiberíades, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrava com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Então, eles começaram uma busca louca por Jesus. Começaram a buscar Jesus. Entraram eles nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então eles estão ali. Ó, cadê? Nós estamos vendo o discípulo. Ele atravessou o mar. Muito bem. Versículo 25. E achando no outro lado do mar, disse-lhe, Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão que vos sacia. Aqui, no versículo 26, Jesus desvenda aqui o motivo pelo qual aquelas pessoas queriam fazê-lo rei. Aquelas pessoas queriam fazê-lo rei por um motivo errado. Qual motivo? Elas queriam pão. Elas queriam alguém que resolvesse a questão política. Eles queriam alguém que libertasse eles de Roma. Eles queriam alguém que saciasse a fome física do seu corpo. Eles queriam alguém que lutasse contra César, que fosse aclamado, que fosse o Messias, que liderasse eles numa revolta, numa revolução, que tomasse o poder, que vencesse ali aquela elite corrupta religiosa. Eles não tinham entendido nada. Eles achavam que Jesus era aquele que vinha saciar as suas necessidades naturais. Olha, essa lição é tremenda, porque ela fala muito dos dias de hoje. Quando nós vemos em Jesus. E este é o problema. Nós queremos, muitas das vezes, que Jesus, nós não entendemos qual é a sua missão. E aí nós dizemos, Senador Camará é de Jesus. Inclusive, nossa igreja, Senador Camará, você é muito bem-vindo a estar aqui com a gente, tá? Rio de Janeiro é de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que temos que ter ali políticos evangélicos que vão resolver o problema da nação. Que a Bíblia tem que ser a nossa Constituição. Quando a gente faz isso é porque a gente quer que Jesus resolva os nossos problemas físicos, resolva os nossos problemas morais, resolva os nossos problemas sociais, econômicos, nos tire da pobreza e da miséria, traga a justiça, traga a equidade, termine com a violência. Esse não é o papel de Jesus. Jesus falou para eles a resposta, versículo 26 do capítulo 6, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Ou seja, vocês não viram os sinais como apontando para uma divindade para me servir, me adorar e fazer a minha vontade. Vocês me viram como uma possibilidade de alcançar aquilo que vocês desejam. E o que vocês desejam é saciar a sua fome. Claro que tem uma questão social aqui muito forte, aquelas pessoas são pobres, desvalidas, e isso não está querendo dizer que Jesus não está querendo cuidar delas, que a gente não tem que cuidar delas, mas isso não é a prioridade de Jesus. Ele não estava preocupado necessariamente neste momento com essa situação. E aquelas pessoas não estavam preocupadas com o reino dos céus, mas elas eram imediatistas, queriam resolver o problema agora e viram em Jesus uma capacidade ou a possibilidade de resolver seus problemas. Como é que nós temos visto Jesus? Como é que Jesus se apresenta para nós? Será que nós também fazemos isso? Seguimos a Jesus porque ele nos dá bênção, seguimos a Jesus por causa da promessa, tem bênção, tem promessa, tem chave, tem anjo voando para lá para cá, tem carta, tem vitória, tem quebra de maldição, derrubar muralhas que estão caindo na nossa vida, né? Nós vamos morrer se quem tem promessa de Deus morre. Por que nós estamos seguindo a Jesus? Estamos seguindo a Jesus por causa do pão que perece. Aí Jesus, versículo 27 diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque
porque a este o Pai, Deus o selou. Aí eles vão dizer, Senhor, o que nós vamos fazer? Né, que para que na obra do Filho de Deus, versículo 29, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquilo que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal? De novo a palavra sinal, tá vendo? Que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e que creia em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, eles estavam focados aqui, ó, em Êxodo 16, né, querendo saciar. É o mesmo povo, né? O povo não mudou, é o mesmo, irmão. É o povo do deserto, é o mesmo daqui, é o mesmo de hoje. O povo só está querendo resolver os seus problemas materiais ali e imediatos, e não pensando na vida eterna. E aí Jesus fala para eles, olha, vossos pais, cadê? Na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o pão do céu. Eles estavam focados em Moisés, mas quem fez o milagre foi Deus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. É aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. Então, se tem esse pão do céu, eu quero comer esse pão. Cadê esse pão? Que dá a vida eterna, que vem direto de Deus. Me dá esse sinal, porque não queremos esse sinal. Se aquele pão que a gente comeu ali, do outro lado, ali em Tiberíades, é o pão que perece, é o pão natural, é o pão que não serve de nada, cadê esse pão espiritual? Né? Aí, olha só, de 55, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas lá vós disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dirá, todo o que o Pai me dá, todo o que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí deixo aqui versículo 41, eu vou comentar tudo lá no vídeo, lá, né, porque senão vai ficar muito grande. Quero que você assista versículo por versículo para a gente comentar melhor. Você está gostando dessa introdução? Imagina do vídeo só do capítulo. 41, murmuraram, pois, dele os judeus, porque disse, eu sou o pão do céu. Então, entenda, aí criou um grande problema. Vamos recapitular. Festa da Páscoa. Aclamaram Jesus por causa da multiplicação dos pães. Jesus rejeita a glória humana. Dá print aí na tela para você trabalhar. E tem uma irmã que mostrou um trabalho legal para mim, que ela faz isso no tablet, e ela depois fica lindo. Se eu der, eu vou compartilhar para vocês a tela dela. Fica muito bacana, tá? Ela faz todo esse trabalho aí. Tem uns que printam, tem uns que imprimem, faz esse trabalho, tá bom? Vamos lá. Continuando, Jesus fala da sua missão. Qual é a sua missão? Eu botei aqui no quadro, ó. E a sua missão é a sua morte, porque ele é o pão do céu. Mas quem comer desse pão do céu tem a vida eterna. Porque Jesus estava falando. E aí eles vão ficar, né? Perplexos. Por quê? Porque eles entenderam, estavam tão focados nas coisas materiais que eles não entenderam que a carne ou o pão do céu não era o seu corpo físico. Eles não entenderam que esse pão é um pão espiritual, não era carne física. Quando Jesus está dizendo aqui que ele é o pão do céu, que desceu do céu, né? Todo que o Pai me dá e me enviou é esta, que nenhum todo aquele se perca, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que coisa gloriosa. Isso aí trouxe um escândalo, porque os judeus falaram assim, não, isso aí não pode ser o pão, não estou entendendo nada que ele está dizendo. Mas Jesus estava falando de morte, de sacrifício, vida eterna. Sem morte ou sem sacrifício, você não pode ter a vida eterna. Se você não tem morte e não tem sacrifício, você não tem vida. E se tiver vida, é uma vida física e não é uma vida eterna. Jesus quer que nós tenhamos a vida eterna. Os discípulos, então, começaram a entender e compreender. Os discípulos não, as pessoas que o seguiram, né, começaram, então, a compreender o que Jesus estava querendo dizer
com o seu corpo e com o seu sacrifício. O sacrifício que ele faria na cruz do Calvário, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. E aí muitos começaram a pensar: esse discurso é difícil demais, esse discurso é duro demais, esse discurso é complicado demais. Quem que poderá, né, segui-lo? Quem poderá é, levar em conta o que ele deve fazer? E então os discípulos, ou na verdade não são os discípulos, né, mas as pessoas que estavam seguindo ali a Jesus começaram a abandoná-lo pouco a pouco. Eles foram indo embora, abandonando a Jesus. Falando, esse discurso é muito complicado, é muito duro. Tu estás dizendo que tu és o próprio Filho de Deus, está dizendo que o seu corpo, você é o próprio pão que desceu do céu. E eles não começaram a abandonar a Jesus pouco a pouco. Tanto é que no versículo 52 do mesmo capítulo ele diz: disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Ou seja, eles estavam entendendo que era o corpo físico. E isso é pecado, isso mesmo na lei, né, era proibido comer carne humana. Eles ficaram bugados, ficaram, ele está falando para comer o seu próprio corpo. Jesus, pois, respondeu, disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. E vem aqui o texto, não dá tempo da gente ler. Então, morte, sacrifício, vida eterna. Comer de Jesus. É claro que Jesus aqui estava, né, apontando para o que Jesus estava apontando? Apontando, né, para aquilo que nós sabemos hoje, nós entendemos hoje, né? Para o pão, né, e o cálice do Senhor, né, o pão e o vinho. Não é isso? Jesus estava apontando, então, para a ceia. Comei dele todos, né? 1 Coríntios 13. O que eu aprendi do Senhor, versículo 23. O que eu aprendi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é meu corpo partido por vós, tomai e bebei. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo, mas os discípulos, ou os seus seguidores, não estavam aptos a entender e compreender o que Jesus estava ali a dizer. É isso que Jesus estava falando. Ele estava falando da última ceia, que era o momento em qual Jesus iria conversar com eles e falar da sua morte e do seu sacrifício, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Tá gostando? Deixa o seu like e dá o glória. Se você não fizer isso, essa lição não tem sentido se você não explicar o capítulo, se você não explicar o que está acontecendo. Simplesmente as pessoas vão chegar na aula e dizer assim: Jesus foi rejeitado. E aí você vai trabalhar a rejeição, mas tem que saber por que Jesus foi rejeitado. Esses são os motivos pelos quais Jesus fala de uma coisa, eles entendem outra. É dissociação cognitiva. Você fala A, a pessoa fala B. Você fala C, a pessoa fala D. Você fala que tem que amar, ler, mas daqui a pouco você está na rua matando alguém, chutando alguém, dizendo que alguém tem que morrer. Mas você está falando de amor na igreja, dissociação. Fala uma coisa, mas faz outra. É o que os fariseus falam, meio que hipocrisia. Esse discurso de Jesus impactou aquelas pessoas e muitos, então, começaram a deixá-lo. E aí, só aqui para finalizar, que aí está na revista já, no 3, né? Quando Jesus, então, se dá conta dessa situação, que muitos aqui estão, né, indo embora, muitos estão ali abandonando ao Senhor, ele pergunta, então, né, a Pedro, aos seus discípulos, aliás, e vós,
também querer ir? Porque cada um foi embora, foi embora, foi embora. Viram que não ia ter multiplicação dos pães, viu que não tinha pão, não tinha peixe, ó. Meteram o pé, falaram assim, estou por fora, vou lá para outro lugar, vou atrás de outra coisa, vou arrumar um emprego, né, vou trabalhar. Muita gente vem para a igreja e se decepciona, porque ele está achando que Jesus vai resolver os seus problemas físicos, problemas sociais, problemas de tudo com toda a ordem, e esquecem que ele veio para a igreja para ter a vida eterna. É isso que Jesus promete. Jesus não promete carro, casa, confortável, ser rico, ter dinheiro, nada disso, porque tudo isso aqui passa. Isso é necessário? É. Isso é importante? É. Mas tudo isso passa. Jesus veio para dar vida, vida eterna, a outra vida. E muita gente, quando vem para a igreja, não recebe isso, não recebe aquilo, pede, não recebe, mete o pé, vai embora. E aí Jesus pergunta, e vós também quereis ir? E aí, né, Pedro vai dar a resposta ali pelo Espírito de Deus, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E é isso que nos basta. Amém? E aí a gente termina aqui a introdução para que a gente possa aí entender. Gostou dessa introdução? Comenta aí, tá? E vamos lá. Aí agora vamos fazer uma dramatização ou uma dinâmica. Vamos à nossa dinâmica. Aí eu peço aqui com um aluno, peça um aluno que finja ser Jesus e coloca ele no centro. Um dos alunos, alunas, coloca ele no centro. Depois, os outros alunos recebem papéis com atitudes. Que atitudes é essa, né? Você pode colocar aí várias atitudes, ó, rejeitar, seguir, desonrar, elogiar, duvidar, vai vários papéis, mas principalmente papéis negativos, tá? Rejeitar, colocar apelido, brigar, empurrar, tá? Não dar crédito, não ouvir, tá bom? Bota esse menino no centro, a menina no centro, e aí o pessoal em volta vai fazer essa brincadeira, tá? Só que aquela pessoa que você não vai dizer para ele que vai acontecer, não. Você não vai dizer para ele o que vai acontecer, você vai chamar para a dinâmica, tira ele da sala ou ela da sala, e aí você pega alguns alunos ali, dá o papelzinho, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você não vai falar com ele, você vai ignorar ele, você vai empurrar ele, você vai fingir que ele não está aqui. Aí ele lá não sabe disso. Quando ele entrar na sala, aí você manda os meninos, as meninas atuarem. E ele vai ficar assim meio que perplexo. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou sendo rejeitado? Aí você vai falar para ele, tenta falar com o Joãozinho, tenta falar com o Antônio, tenta falar com a Maria. Ele vai tentar e não vai conseguir, porque ninguém vai dar atenção a ele. Ele vai se sentir o quê? Rejeitado. Então, aqui, ó, todos se aproximam e agem conforme os papéis, né, que já foram ali distribuídos. Resultado, né? Conclusão, depois que você fizer essa dinâmica, mas tem que ser também algo que não seja muito agressivo, porque pode, né, mexer com a estrutura da pessoa que está sendo ali, que está no centro ali. É claro que você tem que fazer isso, mas avisar que você depois isso é uma dinâmica, isso é uma brincadeira, nada aqui é pessoal, tá? Isso é importante. Aí, como é que você conclui? Né? Conclui dizendo o seguinte, Jesus enfrentou tudo isso e não desistiu. Aí, tá vendo? Jesus sofreu o que esse menino sofreu, claro que em outras proporções, isso é só uma dinâmica, mas Jesus foi rejeitado também, mas não desistiu. E agora, e aí eu quero também falar com vocês sobre os males da rejeição, porque a rejeição, ela produz males, tá? Segundo os dados psicológicos, alguns psicólogos, né, a rejeição produz feridas emocionais profundas. A rejeição, uma pessoa que sofre rejeição, ela sofre de feridas emocionais profundas. Isso provoca dor. Uma pessoa que foi rejeitada, né? Rejeitada quando nasceu, rejeitada pelos pais, rejeitado pela mãe, rejeitado a rejeição amorosa, rejeição familiar. Quem não sofreu rejeição em alguma área da vida? Isso provoca uma ferida emocional muito grande, isso provoca dor, isso provoca mágoa, a pessoa fica magoada, ressentida, né? Não esquece aquilo jamais. Quando eu era pequeno aconteceu isso, quando eu era pequeno meu pai me abandonou, minha mãe me deixou, né? Não ligaram para mim, não me cuidaram, né? Insegurança, uma pessoa que é rejeitada, ela fica insegura, ela não sabe mais como agir, ela não tem mais iniciativa, ela não consegue agir sozinha,
sentimento de culpa, porque ela começa a achar que ela é culpada daquilo. Não, eu sou culpado. E é interessante, às vezes tem pessoas que sofrem a rejeição e elas mesmas não se vitimizam, no sentido de que ela sofre, mas ela acha que ela é culpada. Então, ela procura aquela pessoa rejeita, e aí ela começa a achar, não, a pessoa não me quis por causa disso, por causa daquilo, porque eu falo muito, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou preto, porque eu sou branco. E aí a pessoa, ela mesma desenvolve dentro dela um sentimento de culpa, ela acha que ela foi rejeitada, mas a culpa é dela, não é culpa do outro. E aí isso leva ao quê? Uma baixa autoestima. São pessoas que têm baixa autoestima, elas não conseguem se ver bem, elas não conseguem ver o seu talento, ver o seu valor, ver aquilo que elas são. Eita, a rejeição é um dos sentimentos negativos mais dolorosos, mais cruéis que uma pessoa pode sentir, e todos, né, já sentiram isso ao longo da vida. Agora, para fechar, Jesus não parou diante da rejeição. Jesus continuou, né? Jesus seguiu, Jesus avançou, mesmo sendo rejeitado, que é o tema da lição. Nós vamos ver que ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado pelo povo e ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Jesus enfrentou a rejeição, é o tópico de número 1. Aí eu quero aproveitar esse intervalozinho aqui, né, para falar com você que não fez ainda, para fazer com a gente aqui, ficado no final. Tópico de número 1, Jesus enfrentou a rejeição. Né? Jesus seguiu em sua missão. Dado isso, né, fica muito fácil da gente trabalhar a nossa revista, porque trabalhamos aqui todos os tópicos, né? 1.1, Jesus seguiu em sua missão. Jesus seguiu pregando o reino e o amor de Deus para quem cresce no Filho que tivesse a vida eterna. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai. Isso é interessante, tá? Como já previam as Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Salmo 118, 22 e 23. O Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar os perdidos com o Pai e seguiu firme nesse propósito até o fim. Então, aqui eu botei Jesus, seguiu em sua missão, tópico 1.1, rejeitado em Nazaré. Marcos 6, do 1 ao 6, vamos ler esse texto aqui que eu botei, ó. Marcos 6, do 1 ao 6, é um texto que eu acho importante a gente trabalhar, a gente ler, porque fala dessa rejeição que Jesus sofreu, né? Vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo de número 1, né? Partindo dali, chegou à sua pátria. Aonde a pátria? Nazaré, onde ele nasceu. E os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais sinais e maravilhas das suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria e entre seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então Jesus aqui, lá em Nazaré, ele foi rejeitado. Rejeitado por quê, gente, que ele foi rejeitado? Porque as pessoas que viram Jesus nascer, crescer, falaram, você que homem é um homem normal? Ele é um homem que come feijão, como a gente, ele come feijão, não existia naquela época, claro, mas ele é um homem natural, como é que pode esse negócio dele dizer que é o filho de Deus? Ele é o filho de Maria, a gente viu ele nascer aí, nasceu numa estalagem, lá em Belém, lá longe, lá, né? E o filho de José é um carpinteiro, dois pobres, não tem onde cair, morto, está dizendo que é filho de Deus, que faz milagre? Não, não pode. Então Jesus foi rejeitado por causa da sua origem social. E quantas vezes também nós rejeitamos, né? Por isso que Jesus fala, o profeta não tem honra na sua casa, então a gente rejeita a pessoa, fala assim, a pessoa ali da comunidade, né? Não vou naquela igreja que é na comunidade, aquele pastor é um pastor de comunidade, rejeita. Acho que as igrejas de comunidade não prestam, ou então só colocam pessoas, vejam as pessoas de comunidade como pessoas incrédulas, ou muito crédulas no caso, né? Pessoas de igreja de comunidade, pessoas sem educação, é isso, é aquilo, é favela.
lá é violento. Não, lá tem potencial, lá tem pessoas de bem, lá tem pessoas inteligentes, lá tem pessoas formadas, lá tem pessoas que são doutores, lá tem servos de Deus, tem pastores, tem muita gente, coisa boa, né? Então, nós não podemos rejeitar as pessoas pela sua origem. Jesus foi rejeitado por causa da sua origem humilde, rejeitado em sua missão. Mas Jesus seguiu em sua missão, mesmo sendo rejeitado em Nazaré, né? Ele seguiu a sua missão, ou seja, ele continuou avante, ele continuou seguindo, ele não parou. E às vezes nós vamos ser rejeitados, porque as pessoas vão nos julgar de onde nós viemos, né? Vão nos julgar pela nossa origem, né? Isso é discriminação, isso é feio, né? E isso dói o coração. Mas se você estiver sofrendo isso, faça como Jesus. Saia daí e vá para outro lugar. Jesus não pôde fazer milagre ali porque o povo não cria. E onde a incredulidade, Deus não pode operar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Claro que ele fez, mudou. Sai. Se as pessoas não estão acreditando em você aí, sai daí. Vai para outro lugar. Tem alguém precisando de cura, de libertação. Que você seja bênção, seja vida na vida dessa pessoa. Não fica se limitando aí, se desgastando, não. Faz como Jesus, não fica batendo boca com ninguém. Sai e vai fazer milagre em outro lugar e as pessoas vão entender quem você é. 1.2. Alguns rejeitam os milagres de Jesus. Em seu evangelho, João narra 7 milagres realizados por Jesus. Não são milagres, são sinais. Realizados por Jesus, entre eles, quando Jesus cospe na terra, faz lama. Aqui é o milagre que vai acontecer em João 9, 6, 7, 5. Esse milagre evidencia uma vez mais a divindade de Jesus, por isso que não é milagre, é sinal, mas tudo bem. Irritando grandemente os fariseus. Já que o milagre foi realizado no dia de sábado, João 9,16. Você sabe que no sábado, segundo a lei, o judeu não podia fazer nada, não podia nem mesmo sair de casa, chegar até a esquina, andar 100 metros, ele não poderia. Então tudo isso era errado. Então ele achou que aquele homem não poderia ser curado no dia de sábado, porque isso também era um trabalho, isso também era uma ação. O fato de aquele homem reconhecer que foi curado pelo Filho de Deus deixou eles muito mais furiosos, porque eles se consideravam espiritualmente superiores. Se eu fosse, então não pode. E aí eu botei aqui, Jesus seguiu em sua missão, 1.2. 1.2, alguns rejeitam os milagres. Eu coloquei, milagres não impedem a rejeição. João 9. Às vezes a gente acha que porque a gente é usado por Deus, que Deus nos usa, né? A gente não vai ser mais rejeitado, né? Quando as pessoas virem que Deus está me usando, que Deus é comigo, que Deus tem me abençoado, então as pessoas vão parar de olhar para quem eu sou, para a minha origem, de onde eu vim, quem são meus pais, minha família, e vão me aceitar. Negativo. Milagre não impede a rejeição. Você pode ser usado por Deus e ser rejeitado. Você pode ser um grande homem de Deus, mulher de Deus e ser rejeitado. Um grande professor de BD e ser rejeitado. A rejeição, as pessoas não... Porque a rejeição não parte do milagre que você faz. Eles partem daquilo que você era, não daquilo que você é. A rejeição, ela parte de onde você começou e não de onde você está agora ou não para onde Deus vai estar te levando. As pessoas sempre nos julgam pelo nosso passado. As pessoas sempre nos julgam pelo que nós fomos antes, mas não pelo que nós somos agora. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então hoje eu sou nova criatura. Deus usa, Deus faz milagre. E às vezes você fica frustrado porque as pessoas não reconhecem. Calma, isso é assim mesmo. Jesus também sofreu, ele foi rejeitado mesmo fazendo milagre. Nesse dia de sábado, Jesus curou um homem, untou o lodo, cuspiu-nos na terra, passou nos olhos desse homem. Esse homem vai até o tanque de Siloé, se lava e fica curado, e dá uma confusão tremenda. E esse cego reconhece a divindade de Jesus. Aí eu quero aprofundar aqui mais um pouquinho e dizer o seguinte: os fariseus não reconheceram, os saduceus não reconheceram, a elite não reconheceu, não importa, mas o cego falou: esse é homem, esse é o Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, depois você estuda aí o João capítulo de número 9, depois quando chegar no nosso vídeo comentando a divindade de Jesus, está sensacional, você vai entender melhor esse texto, senão esse vídeo vai ficar muito longo, a gente está só no 1.2. 1.3, rejeitado pelos seus irmãos. 1.3, Jesus teve irmãos biológicos, também filhos de Maria, entre eles Tiago, José, Judas, Simão, e irmãs também, como a gente leu anterior, a gente nem fala nas irmãs de Jesus, mas ele teve várias irmãs. Porém, houve um tempo em que eles também o rejeitaram. Disse-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. João 7,3. Ou seja, os irmãos de Jesus não estavam entre os seus seguidores até aquele momento, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja,
Na verdade, eles estavam usando aqui de heresia, né? Heresia, de ironia. Ah, você tá mesmo? Vai para lá para a Judéia, que lá na Judéia estão matando todo mundo, estão caçando, estão te procurando, vai fazer milagre lá, ó. Vão fazer milagre lá, que rapidinho, ó, né? Acabam contigo lá, porque nem eles criam. E aqui eu botei o seguinte: milagres, cadê? Rejeitado pelos irmãos. Eu botei assim, rejeição pela família, né? Que é a pior coisa, às vezes, que a pessoa pode, né, sofrer, que é a rejeição pela família. Deixa eu pintar ali para você ver, né, melhor, azulzinho. Eu tô com todo quebrado, tudo caindo pelo chão aqui. Rejeitado pela família. João 7,5. Até a família pode nos rejeitar. E quando a gente, muitas das vezes, é rejeitado. Ficou bom, não, ficou muito preto, né? Muito escuro, né? Quando a gente quer fazer, às vezes, a vontade de Deus, vem para Jesus e muitas vezes a família rejeita, a família não quer, a família fala, não mudou nada, você é a mesma coisa, né? E aí nós somos rejeitados. Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe não é digno dele, ou seja, Jesus não está falando para você brigar com pai e com mãe, não. O que está dizendo é que muitas das vezes nossa própria família não vai crer. Sabe por quê que a família não vai crer, os vizinhos não vão crer, o bairro não vai crer, da onde você vem não vai crer, seus amigos de infância não vão crer, porque é muito difícil você crer numa pessoa, num líder que Deus transforma na sua frente, num líder que Deus trocou a sua roupa espiritual na frente dos seus amigos. Eles não conseguem entender essa troca de papéis, essa troca de função, essa nova vestimenta. Foi o caso de Josué. Josué cresceu junto com aquele povo, cresceu junto com seus irmãos. Quando ele foi levantado por Deus, houve dúvidas no meio deles, houve murmurações no meio deles, porque eles viram Josué ali junto deles. É assim mesmo, isso é normal. E é nessas circunstâncias que Deus nos usa, que Deus nos coloca à prova. Não se limite por conta disso. Eles não vão crer, não deixe que isso entre no seu coração, não deixe que isso gere dor, mágoa, insegurança, sentimento de culpa, baixa autoestima. Jesus não parou diante da rejeição e você também não pode parar. Oh, glória, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Está sentindo a presença? Estou sentindo a presença do Eterno. 1.3, rejeitado pelos irmãos. Já lemos. Ok. Aí aqui eu desenhei uma casinha, né? E aí você que sabe Bíblia, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei, eu com ele e ele comigo. Né? Então aqui ó, é uma casinha com a porta fechada. E cadê Jesus? Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Como eu desenho muito mal, eu falei, se eu for desenhar Jesus, vai estragar a casinha. Então deixa a casinha com a porta fechada e Jesus está batendo na porta. Ou seja, muita gente está com a porta fechada. Muita gente está rejeitando a Jesus. Ei, aqui ó, o pessoal falou assim, bota aí o Pix aí, ó. Deu certo, hein? Os irmãos começaram a me abençoar. Na lição passada teve muita gente aí pingando ali com o Pix. Nosso Pix é o telefone, é o canal da bênção, gente. 96-517-2154. Faz um Pix aí, deixa eu grifar ali. Ah, tá grifado? Mas deixa eu grifar mais aqui para você fazer um Pix. Você que está com essa mão abençoada, faz um Pix aí, abençoa o canal. Jesus não parou diante da rejeição. É o 2. Cadê? Jesus não parou diante da rejeição, né? 2.1, rejeitado pelas autoridades religiosas. Lógico, né? Lógico, vamos lá. A presença de Jesus revelou como os líderes religiosos de seus dias estavam vazios e longe de Deus. Eles estavam com a visão só na terra. No entanto, Jesus sabia que seria rejeitado por eles, né? Em Lucas 9:22. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías escreveu que ele seria o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aí é lógico que ele vai ser rejeitado. Por quê? Porque Jesus batia de frente com eles. Jesus sabia que eles estavam ali, né, mas eles estavam enganando o povo. E Jesus, então, ele vai ser rejeitado, né, pelas autoridades religiosas. Essas autoridades religiosas, elas têm medo de novas lideranças, têm medo de novos pregadores, novos professores, novos pastores, das nova geração. Você que é líder, você não precisa ter medo, porque se você sabe que tem chamada, você não precisa ter medo do líder que está surgindo. Tem que ajudar os líderes que estão subindo, mas tem gente que está mais para Saul do que para Davi, está mais para flechar quem está vindo do que abençoar aquele que está chegando. Então, essas autoridades elas têm, porque elas querem estabelecer, né? Deus só fala assim, Deus só fala através de mim, aqui quem manda sou eu, é o Espírito Santo, mas já tem que falar comigo. Aí ele estabelece ali o seu reino, quer ficar ali. Quando vem o novo,
vinho novo em odre velho, né? Quer mudança, quer explodir o negócio, quer crescer no reino de Deus. Aí a gente vem e faz o quê? A gente mata, né? São as autoridades, está cheio de autoridade religiosa por aí, né? E antigamente eram os fariseus e os saduceus, hoje são falsos pastores, falsos líderes, pessoas que usam a igreja para outros fins, para outras coisas que eu não quero nem falar, e claro que ele vai rejeitar o humilde, vai rejeitar o pequeno. Aí você vem lá de Camará, e você vem lá de Bangu, e você vem lá do Rio de Janeiro, e você e não, Deus não te usa não. Ó, não se limite. Tá? 2.2, rejeitado pelos escolhidos. Rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelenses a também rejeitar o Senhor, porquanto já os judeus não tinham resolvido tal. O evangelista Mateus relata o alerta de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então, mesmo o povo judeu, isso começa lá no Evangelho de João, já no início, ele dizendo: veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, aquele povo escolhido não recebeu a Jesus. E aqui a gente tem que fazer uma alerta, né? Botei aqui, ó, um alerta aqui para a gente fazer aqui, porque na revista está israelense, está errado. Israelense é diferente de israelita, são coisas diferentes. Quem é israelense, pastor? Israelense é quem nasceu no Estado de Israel. Então, quem nasce no Estado de Israel é israelense. Então, hoje, lá no Estado de Israel, quem está lá não é israelita, quem está lá é israelense. Israelense é uma cidadania, tá bom? Israelita é aquele que nasceu lá no reino de Israel. Esse é diferente. No tempo de Jesus, não existia israelense, porque não existia o Estado de Israel, existia reino. Eita, o pessoal não aprende, né? Não existia, era reino, então as pessoas eram israelitas. Esses israelitas que viviam na época de Jesus, como Jesus era um israelita, não existem mais, porque o reino de Israel foi disperso no ano 70, ok? Então o judaísmo é o mais amplo, é uma religião. Então naquele tempo de Jesus, como era um Estado israelita, a todos os israelitas, eles também eram, logicamente, eram judeus. Só que não existe mais o Estado de Israel. Mas o judaísmo ainda permanece, porque os judeus foram espalhados pelo mundo e, com isso, a religião judaica também foi espalhada pelo mundo. Então, nós temos judeus em todo o mundo e temos israelenses lá no Estado de Israel, tá bom? Então, não pode confundir. No tempo de Jesus, se você falar lá, fala direitinho. No tempo de Jesus era israelita. Israelense é hoje, moderno. Tá bom? Isso aqui é importante, até para você entender que esse Israel que está aqui não é o Israel da Bíblia, que o pessoal confunde e paga um pago. 2.3, rejeitados por alguns dos seus seguidores. Então, muitas vezes, até mesmo os seguidores de Jesus vão rejeitar. Jesus não atendeu às perspectivas materialistas de alguns seguidores, já falei isso no começo, pregando uma mensagem dura a qual eles não suportaram. Falaram: duro é esse discurso, quem poderá segui-lo? Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouviu suas pregações e presenciou seus milagres. Como eu falei, receber milagre e cura não faz com que a pessoa não seja rejeitada. Tem muita gente que vem para a igreja, recebe Jesus, é curado, depois desvia. É salvo, depois desvia. Recebe a bênção, depois vigia. O que vai salvar a pessoa não são os milagres, né? O que vai salvar uma pessoa é se ela quer realmente a vida eterna. Aí eu desenhei aqui, né, um bonequinho sendo rejeitado, né? Sendo rejeitado. E aí a gente pode também pensar que você pode trazer para a sua sala de aula pessoas que foram rejeitadas também na Bíblia. E aí você tem algumas pessoas, como, por exemplo, Benjamim. Você sabia que Benjamim foi rejeitado? Benjamim foi rejeitado. Quando ele nasceu, né, ele sabe que levou a sua mãe, a Rebeca, à morte, né? E quando isso acontece, José, então, fica muito triste e chamaram, então, Benjamim de Benoni, filho da minha dor. Então ele foi rejeitado no seu nascimento. Aí José falou assim: não, Jacó, desculpe. Jacó vai dizer: não pode ser filho da minha dor, não. Vai ser filho da minha destra,
filho da minha direita. Benjamim foi rejeitado. Quem mais na Bíblia aí foi rejeitado? O que mais a gente poderia dizer que foi rejeitado na Bíblia? Outras figuras que foram rejeitadas na Bíblia. A gente tem alguns exemplos aí de pessoas que foram aí rejeitadas. Vou dar um exemplo aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi rejeitado. Por que o apóstolo Paulo foi rejeitado? Porque ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Também foi rejeitado. Jerusalém virou as costas para ele. As pessoas daquela época viraram as costas para ele, né? E não o seguiram. Não o seguiram. Não realmente fizeram ali aquilo que Paulo estava pregando, mas pelo contrário, não deixaram que isso acontecesse. Isso aí foi um problema muito sério. Paulo também foi rejeitado. Quem mais foi rejeitado? José foi rejeitado pelos seus irmãos, né? Os irmãos tanto rejeitaram que tentaram matar ali José, né? Fizeram de tudo para poder matar, acabar ali com ele. Então isso é importante. Olha só quanta coisa. Quem mais? Quero que você dê mais exemplos aí. Ana também foi rejeitada. Ana de Elcana, né, também se sentiu rejeitada também. Davi também se sentiu rejeitado também. Ele foi o último a ser chamado lá. O pai nem lembrava dele, né? E o último que a gente não pode deixar de fora, Jesus Cristo. Então tá vendo como é que a Bíblia fala de rejeição? Quantos exemplos aí que você pode trazer aí para a sua classe? Chegou agora a hora dos comentários. Comentários, a palavra manda. Então você sabe que para mandar o comentário é só você falar a palavra manda. Manda. Então Josias de Oliveira diz: manda um glória para D Nova Goiás. Tá mandado. Gildásio tá dizendo: a paz do Senhor, pastor Júlio, explicação maravilhosa, Deus abençoe, estou ligado na aula. Manda um alô para Debrais, Jardim Bandeira, Osasco, São Paulo, grupo de homens valentes de Davi. Esse grupo deve ser bom mesmo, porque o irmão sempre manda um alô. O pastor local, o pastor Ricardo, um abraço, pastor Ricardo, e pastor Elisângela. Deus abençoe esse casal aí de pastores aí abençoados. Miguel Arcanjo 8915 diz: manda um alô para Goiânia, Goiás, assistindo sempre suas aulas, contribui muito na administração da EBD. Deus continue abençoando ricamente sua vida e sua família também. Muito obrigado. Valdomir Ferreira diz: pastor e irmão Júlio César, paz do Senhor Jesus. Boa semana, com muita saúde e paz. Manda um alô para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Perdões, Minas Gerais. O nosso pastor se chama Antoniel e fico feliz em poder acompanhar as suas aulas. Como eu disse, estou aqui e ninguém me tira desse canal maravilhoso. Ai, que coisa boa, né? Que lindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguma alô aí. Deixa eu ver se tem mais. Acho que tem pouco hoje, né? Foi pouco alô. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Lição 2. Foi na lição 2. Acho que na lição... Não deve ter ninguém. Tem algum valeu demais? Ah, que peninha. Não tem nenhum valeu demais. Será que, poxa, não mandaram nenhum valeu demais pra mim? Não mandou nenhum. Não vou ficar rico essa semana. Não mandaram nada. Manda aí, irmão. Valeu demais, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora, essa aula que a gente está falando hoje, né? Ela é uma aula que está falando muito sobre rejeição. Eu quero falar para vocês desse novo livro meu, né? É aqui, ó, Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. É pela Amazon. Esse livro fala sobre isso, que Jesus, apesar de ser rejeitado, ele amava as pessoas. Ele amou, mesmo não recebendo nada em troca. Nesse livro eu falo sobre bem viver, cultura africana, teologia negra, teologia hoje moderna também, né, que a gente precisa. Por que hoje... Aqui eu pergunto o seguinte: por que os teólogos hoje não falam nada? Né? Por que você não vê os teólogos falando sobre o clima? Não teve teólogos falando sobre pobreza, teólogos falando sobre o mal que se faz às mulheres, aos menores, aos idosos, falando dos tsunamis, das crises políticas e econômicas, o tempo do fim, escatologia. Ninguém convida o teólogo para falar nada. Você convida sociólogos, historiadores, economistas, mas cadê? O que os teólogos têm a dizer?
para a sociedade? Será que o teólogo, será que a teologia, será que Deus tem algo a dizer para a nossa sociedade? Cadê essa liderança? Então, nesse livro eu questiono isso e eu falo que a verdadeira teologia não é só essa teologia sistemática, isso que a gente aprende na teologia. Teologia é a teologia do amor, é encontrar Deus no outro, a teologia do afeto. Esse livro vai fazer você entender bem a aula de hoje, como é que a gente caminha. Tá? Você compra pela Amazon, o link está aqui embaixo. Número 3, rejeitado por muitos, mas exaltado pelo Pai. No tópico 3, o autor agora traz para a gente o contrário. Ele traz para a gente agora a diferença. Como é que isso se resolve? No tópico 1 e 2, mostrou como ele foi rejeitado pela família e pelos políticos da época, pela sociedade, e até mesmo por muitos seguidores. Mas agora, no tópico 3, é como se fosse aquela reviravolta. Rejeitado pelo homem, mas aceito por Deus. 3.1, João Batista testemunhou sobre o Filho de Deus. João 1,29 diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui João Batista cumpre com firmeza a sua missão de testemunhar e exaltar Jesus Cristo ao relatar que viu o Espírito descer sobre ele como uma pomba. Então, tópico 3.2, a luz que ilumina os rejeitados. O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego de nascença. Voltou lá para aquele texto que a gente já falou, né? Rejeição contra a exaltação divina. Jesus, ao encontrá-lo, fez lama com sua própria saliva e aplicou sobre os seus olhos, ordenando que se lavasse no tanque de Siloé. Obediente à palavra do mestre, se lavou e passou a enxergar surpreendentemente a todos ao seu redor. Esse milagre não apenas restaurou sua visão física, mas revelou uma verdade espiritual da mais profunda. Enquanto ele foi curado e teve seus olhos abertos, os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar a obra de Deus. O próprio João descreve que após o milagre aquele homem creu em Jesus e o adorou, em contraste com os que, apesar da sua visão perfeita, estavam presos à escuridão da incredulidade. Por isso que eu falei para vocês, deixa de assistir o capítulo 9, né, quando a gente vai falar do capítulo 9, comentar. 3.2, a entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. O evangelista Mateus, que fala disso, e Marcos também, e Lucas, relataram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostrando que ele é o Messias, o Filho de Deus, cumprindo as suas profecias. Este que está sendo recepcionado em Jerusalém está prestes a ser levantado na cruz, ressuscitar e retornar à glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Os discípulos testemunhariam o que Jesus já lhes tinha revelado. O Filho de Deus não veio como um líder para libertar Israel do jugo romano, nem para satisfazer necessidades pessoais humanas, mas como redentor da humanidade, aquele que dá vida eterna. E aqui, nosso desenho para fechar, Jesus assentado sobre o jumentinho, né? E o povo aqui à espreita, gritando, né? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. O povo, né? Reconhecendo aqui ele, Jesus, como o Salvador, ou aquele que viria libertar a humanidade do pecado, né? Aí eu botei uma frase final, a pedra rejeitada tornou-se a principal. Então, quem pedra é essa? É o próprio Senhor Jesus, né? Que é a pedra rejeitada, ela vai se tornar a pedra principal, onde a nossa fé está colocada. A aplicação. Aí eu tenho algumas perguntas, uma reflexão, que é sempre importante na nossa aula, a gente ter uma reflexão, falar sobre isso, né? Refletir, não é só dar aula pelo dar aula, ler revista, ficar lendo revista. Se você não refletir sobre aquele conteúdo, se você não conversar sobre aquilo, se você não levar o aluno a compreender e entender, né? Que a gente falou lá nos objetivos. Bom, qual é a aplicação? Pergunta, já se sentiu rejeitado por alguém? Então, essa é uma pergunta interessante. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Né? Isso é importante. Você já se sentiu assim? Pergunta para a classe. Eu estou até perguntando para você, já se sentiu rejeitado? Né? Segunda pergunta, o que te mantém firme na missão? Ou seja, se você foi rejeitado, o que te mantém firme? Né? Bom, aí eu te respondo, se você foi rejeitado, não fique triste, Jesus também foi rejeitado, né? Mas ele manteve, ele foi rejeitado. E o motivo pelo qual ele foi rejeitado também é para que ele tivesse experiência, ele tivesse capacidade de dizer, eu passei por isso, e você também pode passar. Eu venci, você também pode vencer.
E o que te mantém firme na missão? E aí você tem várias respostas, né? Eu imagino que você responda: porque eu creio, porque eu confio, porque Deus é comigo, porque Ele também sofreu e Ele venceu, porque eu tenho a vida eterna, enfim, tem vários motivos para isso. Reflexão final: a rejeição dos homens não impede a aprovação de Deus. Gostou? Deixa o like aí e dá o glória. A rejeição dos homens não impede a aprovação de Deus. Conclusão! Conclusão, conclusão, conclusão. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeição e oposição ao longo da caminhada. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria e capacitá-los-ia para preservar e perseverar na sua missão. Desta forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em toda atualização, assim sempre tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Uma outra parte dessa mensagem poderia se chamar coisas perdidas e coisas achadas. Porque em Lucas, no capítulo 15 em diante, ele vai falar primeiro da ovelha perdida. E quando ele termina de falar da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida. Quando ele termina a dracma perdida, ele fala do filho perdido. Observe que são três coisas perdidas que ele vai ensinando para nós, a diferença de cada uma delas e onde nós nos encaixamos. Na primeira parte da parábola, ele está falando de uma ovelha que se perdeu. Na segunda parte da parábola, é uma mulher que procura algo perdido. Na terceira parte da parábola, é um homem, um pai, que chora pelo filho que se foi. Na primeira parte das ovelhas, é uma ovelha que foi desgarrada do caminho e o pastor procura. Na segunda história, ela acende a luz e ela limpa e ela começa a procurar dentro de casa. E depois, quando ela acha, as três histórias terminam com festa. As três histórias começam com festa. O pastor, quando acha, dá festa. A mulher, quando acha, chama as amigas e dá festa. E o pai, quando o filho retorna, ele chama seus amigos, mata o cordeiro e também dá festa. Aleluia! Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Na primeira parábola, as ovelhas perdidas, o pastor vai atrás. Na terceira parábola, o pai não vai atrás. Vocês observam que em todo o texto, o pai nunca foi atrás. Aliás, o pai nem nunca disse para não ir. Há uma diferença entre a ovelha e o filho pródigo. A ovelha, ela se perde não porque ela quis. E o filho pródigo, ele não é como uma ovelha. Aquele é um homem, aquele é um rapaz. Ele tem cabeça, ele tem mente, ele pensa, ele tem dinheiro. E ele foi com as suas próprias pernas. Muita gente acha que o pastor tem que ficar atrás do povo o tempo todo. E muitas igrejas, pastores estão estressados, pastores estão se matando, agora falando de pastores físicos, pessoas, seres humanos como nós, estão estressados, estão adoecendo, estão se matando, estão tomando remédio, estão com depressão, porque fica achando que ele é o pai, quando na verdade ele é um pastor. Então, na verdade, a gente fica mais tempo, Elcio, botando gente dentro do redil do que cuidando do povo. Não é isso que é a palavra de Deus. Não é isso que o Senhor ensina. O Senhor manda ir atrás dos doentes. O Senhor manda ir atrás dos enfermos. O Senhor manda ir atrás daqueles que realmente precisam da graça e do poder e da salvação do Senhor.